Né? Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, bom dia, professor. Bom dia. A gente vai entrar aqui num assunto bem interessante. A gente Opa, acabou, né, de VOWL, né, ontologia e tudo mais, mas esse assunto aqui é sobre validação de RDF, né? E é um assunto novo. O, o padrão é de 2017, então é bem recente, né? E o pessoal começou a usar agora e permite a gente fazer umas coisas bem interessantes nas nossas ontologias, certo? Mas vamos entrar aqui, eu estou começando a usar agora. Bom, então vamos falar sobre validação, né? A gente falou aqui sobre ontologias e tudo mais, vamos falar sobre validação de dados, né? O que é validação? Aqui a gente deu um documento XML, né? Então, tem um note aqui, to Thomas from Jinhin. O head é reminder e o body dessa mensagem é não esqueça de publicar o mandatório 6, o exercício, né? Bom, esse XML, a gente pode validar. Como é que a gente vai saber que esse documento está certo ou errado, né? Esse aqui, por exemplo, está certo. Está tudo no lugar certo, os campos são dos tipos certos e por aí vai. Aqui tem um que está errado, né? Então a gente vê que ele tem aqui, comparado aqui com o correto, né? Esse aqui é o correto. Comparado com ele, né? A gente tem aqui, né? Tá faltando o elemento to, então não tem o to Thomas aqui. No elemento from eu não tenho texto, eu tenho uma tag. Aqui no from eu tinha um texto, né? Não tem o header, aqui não tem header. O header aqui tá, o header que devia estar aqui está faltando. E eu tenho um novo elemento aqui chamado subject, que não existe no meu documento, né? Então eu tenho um no aqui, ó. Esse aqui era o meu documento correto, esse aqui é o documento inválido, né? Se eu passar isso aqui para um software, ele vai ter problemas com essa representação aqui, né? Porque não é o que ele esperava. No XML, eu posso ter um esquema para o meu documento. Então aqui é um esquema onde eu estou dizendo como é que aquele meu documento tem que ser. Então aqui, por exemplo, eu tenho que é um esquema, depois eu tenho que é um note, né, que é o que eu tô tipo de documento que eu estou criando, é um tipo complexo e uma sequência. E nessa sequência tem que ter um to do type string, tem que ter um from do type string, um head do type string e um body do type string. E mais nada. Então eu posso usar essa especificação aqui e checar aquele documento e ele vai me dizer que aquele documento está errado. Ele está inválido. Beleza. Então, para fazer a validação do XML, né, XML Schema, eu vou ter um documento que descreve como o documento XML que eu estou esperando tem que ser, o meu esquema, né? O meu esquema vai validar aquele documento, e um documento XML, que é uma instância desse esquema aqui em cima, né? E aí eu posso checar se esse documento obedece a essas regras aqui. E aí eu vou impedir, né, que documentos que não obedecem ao esquema, que eles passem para frente, né? bem legal isso aí, hein? Bem bacana. Isso aí, se vocês não conheciam, né, é uma prática normal de XML. Lembrando que XML é um formato para você trocar dados entre aplicações, basicamente, né?
Outro exemplo aqui de validação são, por exemplo, as expressões regulares. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um ponto flutuante, um literal de ponto flutuante, né? Igual a esse. E aí eu vou ter literais que não são pontos flutuantes. Aqui não é ponto flutuante, nem o de cá é ponto flutuante, porque eles não obedecem. E eu posso fazer isso através de um regex. Então aqui eu tenho um regex, que está descrevendo o formato de um ponto flutuante. Quando eu aplicar esse regex a esses valores daqui, beleza, ele dá true. Então eu sei que isso aqui é ponto flutuante. Quando eu aplicar nesses dois valores aqui, ele vai dar false. E aí ele vai dizer, olha, isso aqui não são ponto flutuante. Então eu posso usar uma expressão regular para detectar se eu estou usando ponto flutuante ou não. Então é um exemplo de validação aqui. Por exemplo, em banco de dados, eu tenho também constraints quando eu crio o meu esquema. Então aqui, por exemplo, eu tenho na tabela employees, eu tenho o ID, que é inteiro e não pode ser null. Eu tenho um department, que é inteiro e também não pode ser null. Eu tenho uma constraint empk, e tem uma primária que eu estou dizendo que ela é um primary key, né? Referenciando o ID. E tem outros constraints aqui, né? Departamento, blá blá blá, vai ter uma foreign key para departments, uma referência para department e tudo mais. E o que eu estou fazendo aí? Eu estou checando que todos os employees, esses caras aqui, né? Que eles têm um ID e um departamento. Não vai ter employee que não tenha uma dessas duas. Eu estou checando que dois employees diferentes têm IDs diferentes, que eu estou dizendo que são aqui, né? Eu estou checando que departamento de qualquer employee ocorre na tabela de departamentos. Então, estou dizendo, olha, isso aqui é uma foreign key e ela ocorre aqui na tabela de departamentos. Então, tem que ter um departamento válido na outra tabela. Professor, o senhor deu duas congeladas para nós aqui. Onde é que eu parei? No two employees have different IDs. Então, eu estou dizendo que dois employees têm IDs diferentes, né? Então, porque eu estou dizendo que isso aqui é uma primary key, então não pode ter dois iguais. E aqui eu estou dizendo que o departamento do employee, né? O departamento aqui do employee, ele existe na tabela departments. Ele é uma foreign key e ele existe na tabela departments. Então, existe um departamento para aquele employee. Não pode ter um employee de um departamento que não existe na outra tabela. Se você tentar fazer isso, ele vai dizer isso aqui está errado. Isso aqui funciona quando você adiciona dado. Eu adicionei o dado, ele testa todas as constantes. E tá ok você não ter nenhum employee em nenhum departamento. Ele pode estar vazio. Beleza? Então eu estou aqui fazendo uma validação de novo dos meus dados. Bom, e como é que isso aí foi em banco de dados, XML e tudo mais? Como é que eu faço a validação em RDF? Porque vocês notaram até agora que RDF tudo pode, né? Eu posso colocar a minha tripla e colocar o valor que eu quiser. E se eu usar o WL, eu tenho algumas restrições, mas por exemplo, em anotações eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso colocar do jeito que eu quiser e não tem problema nenhum. Como é que eu posso fazer validação em RDF? Primeira possibilidade seria o RDF Schema. Lembra? Eu podia tentar validar com o RDF Schema. Se vocês lembram, né, eu posso dizer que posso ter um esquema em RDF e eu estou dizendo que Working Department tem um Range Department. Ou seja, o range dessa propriedade aqui, né, é department. E eu posso ter um banco de dados aqui, que o Martin trabalha no departamento IF, que o Math é um departamento e que o Physics é um departamento também.
E isso dá uma validação? Dá para fazer validação com RDF? Né? Por exemplo, o if não está listado como departamento. Então, note aqui que o if, eu estou dizendo que é um departamento, e o if não aparece aqui nessa lista. Certo? E aí é um problema para mim. Porque o que é que o RDFS vai fazer? A regra RDFS 3, lembra que eu lembrei a vocês na outra aula que RDFS é baseado em regras? Né? Igual o RL? Então, por essa regra, ele vai inferir que if é um departamento. E não é exatamente isso que eu quero, né? Eu queria era que ele me dissesse que não, ó, o if aí não é um departamento, né? Então, RDF Schema não pode ser usado para validação. A gente já tinha discutido isso quando a gente falou de RDF Schema, lembra? E como ele permite todo tipo de relação, né? Ele não invalida nada. Então, ele não pode ser usado para validação. Se ele não é capaz de validar, ele não pode ser usado para validação. Então, nesse sentido, ele não é realmente uma linguagem de esquema. Apesar do nome esquema, ele não é uma linguagem de esquema como o XML esquema é. E a WL? Sabe que eu posso usar o WL para validar? Por exemplo, eu tenho aqui essa afirmação, né? Que pessoa tem que ter pelo menos um pai do tipo pessoa. Né? E aqui eu tenho uma A-box, né, onde eu digo que Akron é pessoa, que Harold é pessoa e que Akron has father Harold. Né? Isso valida, né? Isso eu posso dizer que isso pode validar pessoas. Só que eu não tenho informações sobre o pai do Harold. Eu estou dizendo que o Hakon tem pai Harold, né? Mas eu não tenho informações sobre ele. Né? Eu não estou dizendo, não estou restringindo que ele tem que ter um nome, alguma coisa do gênero. Né? Eu posso dizer, eu posso inferir que se existe um has father person, que Harold tem um pai. Né? Eu estou dizendo que o Hakon tem um pai Harold. Mas quem é o pai do Harold? Né? Aqui eu estou. Se eu perguntasse se eu perguntar aqui quem é o pai do Hakon, é o Harold. Certo? Por que não entrou? Então, se eu tá dando spoiler. Como? Tá dando spoiler. Tá. Então eu posso dizer aqui que o Hakon tem o pai Harold, beleza? Só que se eu perguntar pro WL quem é o pai do Harold, o Harold tem pai? Também? Verdade ou verdadeiro ou falso? Não dá para falar. Se eu perguntar pro WL, ele vai me responder verdadeiro ou falso? Nenhum dos dois. Verdadeiro. Ele Verdade, tem um não. pai, olha lá. Toda pessoa tem um pai. Porque, por causa da ontologia. Por causa da ontologia. É uma pessoa, né? Entendi. Então eu vou dizer que ele tem um pai. Ah, beleza. Qual é o pai dele? Não sei. Não sei. Eu sei que ele tem um pai, né? Entendi. Então eu posso inferir que o Harold é uma pessoa e que ele tem um pai. Mas eu não posso afirmar nada sobre o pai dele, né? Eu não posso obrigar o cara a colocar o pai dele aí. O Harold não tem pai. Opa. Eu não posso obrigar o cara a pôr o pai do Harold aí. Então a WL não pode ser usado para validação também, né? E aí? Ou seja, OWL e RDFS são bons para adicionar fatos que estão faltando. Não detectar que eles estão faltando. Então ele vai adicionar coisas na sua ontologia. Mas não vai dizer se está faltando alguma coisa. Não pode dizer para ele ali,
olha, tem que ter aquele tipo, daquele jeito e por aí vai. Então, o que você precisa? Em aplicação, você precisa, às vezes, ter informação sobre a informação que está disponível. Então, eu estou criando um banco de dados, sei lá, sobre redes e dispositivos de uma cidade. Eu tenho que dizer, não, olha, se você colocar um semáforo tem que ter esses dados. Eu tenho que confiar que toda vez que eu achar um semáforo, um certo conjunto de dados vai para lá. As suas queries vão se tornar muito mais fáceis se você conhece o formato do dado. Olha, o semáforo sempre vai ter isso aqui, ele tem que estar numa rua, o valor numérico dele deve ser de segundos que ele vai ficar, tem que ser de tanto a tanto. Por exemplo, eu posso dizer na ontologia que toda pessoa tem um nome. Mas o que eu preciso, na verdade, é que para cada pessoa no dataset eu saiba o nome. Uma coisa é dizer que toda pessoa tem um nome, outra coisa é eu garantir que nos meus dados toda pessoa tem um string com o nome dela. Note que isso aqui não é a mesma coisa. Aqui é uma afirmação lógica, eu estou dizendo que todo mundo tem um nome. Sem perguntar o nome de uma pessoa, tem nome? Tem. Qual é o nome? Não sei, porque ninguém botou lá. E o que eu quero fazer na validação não é isso. Eu quero que ele garanta que toda pessoa no banco de dados sabe, eu sei o nome dela. Tem um string lá associado ao nome dela. Então, quando eu perguntar o nome de uma pessoa, eu sei que sempre vai voltar alguma coisa. Né? Por exemplo, eu posso dizer na ontologia que todo employee trabalha em algum departamento. Aí se perguntar, aquele employee está trabalhando no departamento? Tá. Que departamento é? Não sei. E o que eu preciso é que para cada employee a gente saiba o departamento onde ele ou ela trabalha. E que isso é um departamento que a gente sabe, não é simplesmente uma URI que vai para o Blank Node. É um departamento que tem em algum lugar, né? Pode ser até um Blank Node também, mas que tem o nome do departamento e as informações do departamento. Né? Ou seja, eu preciso de uma linguagem de constraints, de validação, para descrever grafos RDF. Então essa é a minha necessidade. Ontologias, ele vai descrever pessoas, employees, carros, o que seja, né, o seu domínio de conhecimento, e constraints vão descrever dados sobre pessoas, employees e carros. Né? Aqui eu estou descrevendo dado, como é que o dado tem que ser. Aqui eu estou descrevendo que tem que ter uma pessoa, que uma pessoa é isso, que um employee é aquilo. Aqui eu estou dizendo, toda vez que houver uma pessoa, olha, tem que ter uma idade entre 1 e 3, tem que ter, aquele campo de dados tem que estar presente lá, e por aí vai. Então, se a gente for fazer uma comparação aqui, né, entre constraints e ontologias, né, a ontologia é conhecimento sobre um domínio. E constraints é conhecimento sobre o conhecimento de um domínio. Né? É como aquele conhecimento do domínio ele é formatado. Ele é os campos que ele tem e por aí vai. O que eu posso fazer com ontologia? Eu posso inferir novos conhecimentos que não estão lá. Olha, aquele cara trabalha naquela empresa, então ele ganha pelo menos tanto e por aí vai. E o que eu posso fazer com constraints? Checar se a informação que eu tenho é completa, ou seja, ela é válida. Né? Olha, todos os employees têm nome, todo mundo tem uma idade, todo mundo tem um departamento, tem um link para um departamento. Não é que eu sei que todo mundo tem um departamento, eu sei disso e sei qual departamento é. Eu posso reusar ontologias entre aplicações. Geralmente, constraints são específicas para algum uso. Algum sistema, algum intercâmbio de dados. Né? Não quer dizer que você não possa ter constraints, você possa ter duas aplicações com as mesmas constraints. Mas as constraints tendem a ser mais específicas para uma aplicação. Né? Eu sei que todo employee tem um departamento. Mas na aplicação A, o departamento está definido como nome, ID e por aí vai. Na aplicação B, o departamento está definido como uma URL e um título. E aí varia de aplicação para aplicação. Então,
o reuso aqui é menor. Beleza. Então a gente está vendo aqui que a gente precisa de validação para RDF, né? E como é que a gente pode fazer essa validação? Como é que a gente pode implementar essa validação? Deixa eu tirar aqui. Como é que eu posso fazer isso? Então, vamos então tentar algumas soluções, né? Vamos fazer OWL ser interpretado como constraints. Eu tenho axiomas de OWL, só que em vez de interpretar eles como axiomas, eu vou interpretar como constraints. Então eu estou pegando OWL e estou, digamos, adaptando ele para fazer constraints. Isso aqui é uma opção que o Stardog, que é uma triple store, ele faz com os constraints dele. Então, por exemplo, eu estou dizendo que supervisor ele é alguma coisa que tem uma propriedade supervises para employee. Ok? E aí eu vou interpretar isso não como uma restrição. O meu computador, o meu programa, ele vai interpretar isso aqui como uma restrição. Então, e isso vai significar o seguinte: para cada tripla X, para cada tripla onde X é um supervisor, tem que ter pelo menos uma tripla X supervises Y, né? E a tripla Y é o employee para algum recurso Y, certo? Então, o que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou reinterpretando isso. Eu não estou interpretando isso aqui como o OWL interpreta normalmente. Eu estou reinterpretando isso. Como quer dizer isso? Para cada tripla, se alguém é um supervisor, né, ele tem que ter supervisionar alguém, um recurso, né, e esse recurso tem que ser um employee. Então, não é que eu esteja usando um reasoner OWL, eu estou reusando a linguagem OWL para isso, né? Opa. Será que até o fim do semestre eu decoro todos esses comandos, não atrapalho mais? Quer dizer, na verdade eu sei os comandos, o problema é que meu dedinho às vezes não vai no lugar certo, né? Bom, as vantagens disso aqui, de eu adotar esse esquema. Eu posso definir isso matematicamente, é fácil, né? Eu posso pegar os grafos RDL e fazer uma interpretação DL. Não vai ser interpretação default do OWL, né? Mas eu posso fazer algum tipo de interpretação DL aqui, em cima do grafo RDF. Já existem parsers, APIs que vão me ajudar a fazer isso, né? Essas constraints aqui podem ser... como é que se diz? Como isso aqui não é OWL, né, se você jogar isso aqui direto no Reason, eu posso usar o Reason para escrever isso aqui. Mas se eu for tratar isso diretamente no Reasoner, né, ele não vai fazer o Reasoning que eu gostaria, né? Porque eu estou adaptando aqui. Então eu posso traduzir essas constraints para Sparkle Queries e checar elas, o meu banco de dados com Sparkle Queries. Então, para essa daqui, eu escrevo Sparkle Query para ela, né? Faço Sparkle e aí eu vejo se tem alguma coisa errada ou não. Desvantagens. Bom, o problema é que nem tudo em OWL tem uma interpretação para constraint que é sensível. Essa aqui foi boa, né? Isso aqui dá uma ideia boa de... Isso aqui dá uma ideia boa de uma restrição de uma constraint, né? Mas nem todas as
os constraints que eu vou precisar, vão ter uma sintaxe em OWL que é mais ou menos, como que eu vou dizer, mais ou menos... Que dê um resultado tão bom, né, quanto esse axioma aí. que dê, quando o usuário vê, ele veja com clareza que tipo de restrição eu estou fazendo. Inclusive, eu fiz um programa, a gente criou um programa que usa isso aí, né? Que a gente interpretou as restrições interpretou a validação como OWL e escreveu queries Sparkles para ver se estava tudo certinho ou não. Na verdade, a gente usou query Sparkle para definir uma outra linguagemzinha RDF que descreve a interface. E a gente está querendo mudar isso para essa nova solução, mas por enquanto ainda está na solução antiga. Mas voltando aqui, né, nem todas as restrições vão ficar boas em OWL. E ele demora tanto. E nem todas as constraints elas são facilmente expressas em OWL. Então tem muita restrição que não vai dar para eu expressar em OWL. Então, como existe muito tipo de constraints que você põe, quando vai ver, existem vários tipos de constraints que você pode fazer, elas não são expressas em OWL. Eu vou ter que, além do OWL, fazer algum hack em cima do OWL. E aí o negócio já degringolou, né? A vantagem de usar o OWL é porque o pessoal já conhecia e tudo mais, né? Aí se eu começo a bagunçar muito o OWL, o pessoal vai confundir, né? Isso é constraint, OWL, por aí vai. Bom, eu podia usar esse Epistemic Description Logic, que é uma ideia aí desse pessoal, né? Eles adicionam esse Knowledge Operator K, né? E aí você pode dizer que esse K aqui contém coisas que você sabe que pertencem a C, onde C é alguma classe aqui. E K de R relaciona coisas que são relacionadas à classe R. Então, estou introduzindo um novo K, né? Então, todo supervisor que se é conhecido todo supervisor que se conhece, né, que está lá, né, você sabe que ele supervisiona alguém que se sabe que é um employee. Então aqui eu estou adicionando na sintaxe, dizendo, olha, esse cara aqui existe, né, esse cara aqui também existe, e ele tem que supervisionar um cara que também existe, né? Ou seja, está lá na base de conhecimento, né? Então eu estou dizendo que todo employee é um employee do database, ou seja, todo employee tem que estar lá tem que estar especificado tem que estar asserted, né? Tem que ter uma tripla para ele. A vantagem é expressivo, está descrevendo conhecimento e não triplas, está descrevendo conhecimento sobre as triplas. E as desvantagens é que os detalhes matemáticos são bem... Harry é cabeludos mesmo. São cabeludos, ou seja, você vai aumentar a complexidade e você vai requerer outros operadores para operar sobre esse K daqui, esse K knowledge, né? Então é um pouco diferente de OWL mesmo. E se você não tiver algumas restrições, ele tem uma complexidade computacional muito alta, né? E aí, para aplicação de escrever dados, pode ser mais importante que descrever conhecimento, né, sobre como o conhecimento que está dentro. Por que ele está misturando, né? O conhecimento sobre dados e sobre o conhecimento da ontologia em geral. Na verdade, como é mais importante escrever dados, talvez tenham aplicações que não precisam de ontologia. Então, aplicações em RDF que não precisam de ontologia, descrevendo dados para ela já é o suficiente. Então, isso é talvez... Uma aplicação, por exemplo, que exija muita segurança naqueles dados que são imputados ou lidos, né? Não, na verdade, uma aplicação onde o modelo não é muito complexo, então você também não está precisando de ontologia. Ou se a ontologia é muito simples, então você não quer ficar misturando, ficar escrevendo uma coisa de
muito complicada só para usar essa epistemic aqui. Ou você não tem ontologia mesmo, você quer escrever só os dados, então você não quer entrar em description logic e epistemic aqui. Por que não usar simplesmente Sparkle? Esse é o que o Top Quadrant faz, outra empresa. Você vê que cada empresa estava fazendo uma solução porque é um problema real. Eles inventaram esse Sparkle Rule Spin e eles geram esses Spin Constraints. A ideia é você escrever queries Sparkle para detectar violações de constraints, de validações. Né? Por exemplo, todo supervisor deve supervisar algum empregado. Então, select P onde P é um supervisor, filter not existe, P supervises que é o employee. Então, você tem que ter um P, esse cara aqui tem que supervisionar alguém, esse alguém tem que ser um employee. Se isso aqui der verdadeiro, se voltar algum P, é porque está errado. Porque todo supervisor... se voltar algum P é porque tem algum supervisor que não supervisiona ninguém. Que aqui é filters not. E aí está errado isso aí, você tem que resolver. Cada vez que você conseguir um P aqui nessa query, é uma violação das suas constraints, da sua validação. Vantagens, baixa tecnologia, todas as ferramentas de suporte já estão aí, né? O Sparkle já está aí, por aí vai. Você tem a expressividade Sparkle, você pode usar todos os construtos do Sparkle para fazer as suas validações. Desvantagens, é difícil de escrever e ler essas queries para constraints complexas. Elas ficam bastante grandes. E, como a AWL, Sparkle não é uma linguagem feita para esse propósito. O propósito de Sparkle é outro. É você fazer queries num banco, numa triple store. Não é você forçar validação. Né? Então você está, digamos, entortando a ferramenta. Bom, por isso o W3C criou esse RDF Datashape Working Group. E o objetivo dele, né, é produzir uma linguagem para definir constantes estruturais em grafos RDF. Certo? Note que ele não está nem falando de OWL aqui, nem nada. Ele está... Vamos fazer uma coisa para RDF no geral. Né? Você teve pessoas com bastante ideia, você vê aí, né? Eu mostrei só 3 de 3 empresas ou 3 organizações diferentes. E, eventualmente, essas ideias se colocaram em 2 direções. Primeiro, shapes. E o shape, né? Tenta descrever o que tem que estar no grafo. Então, a forma do grafo RDF. Ela é parecida com o XML Schema, tem expressões regulares, gramáticas, para descrever o nosso grafo. E o resultado foi essa linguagem aqui, o SHEX, que é o Shape Expressions. Então, eles criaram uma linguagem de software para você fazer isso. Uma outra direção foi as constraints. Então, nas constraints, eu vou descrever quais violações eu tenho que checar. Né? Então, tal coisa tem que ser desse tipo, tal coisa, por aí vai. E é similar para constraints de banco de dados. Então, é similar como você faz isso para SQL, por exemplo, no esquema. Olha, essa chave tem que ser inteira, isso aqui é uma chave, esse campo tem que ser string, esse campo tem que ser inteiro. E o outcome, né, o resultado, foi o SHACL. Shape Constraint Language. Vocês não sabem, vocês sabem o que quer dizer SHACL em inglês? Não, professor, o que é SHACL em inglês? Algemas, ou então aquele negócio que punha no cara para segurar ele na parede. Como é que era? Na masmorra. Grilhões. Grilhões. Né? Então, SHACL é grilhões. Né? Nossa, agora desenterramos a palavra, hein?
Então, então o Shackle, então ele vai ser um grilhão no seu RDF, o RDF não vai ser mais livre para fazer o que ele quiser. O Shackle se tornou uma recomendação do W3C em junho de 2017. Então é bem nova, né? 2018, 2019, 20, 21. São 4 anos, sendo que 2 é da pandemia. Bom, e aí o que aconteceu? O Chex nunca se tornou uma recomendação, mas eles começaram a usar ideias um dos outros. Então o Shackle, ele pegou algumas ideias do Shell e o Shell do Shackle, e eles agora incorporam muitas ideias um dos outros, o que é uma coisa comum em computação, né? Se o cara tem uma boa ideia, por que eu não vou recuperar? E tem esse livro aqui, Validate RDF Data, né, do José Emílio Labro, Ion, desses autores aqui. Você pode pegar o livro online, gratuitamente. Ele é do grupo que fez o Chex, mas ele cobre tanto o Chex quanto o Shackle. E a fonte dos exemplos aqui dessa transparência. Beleza. Então, gente, aqui eu vou me concentrar na linguagem Shackle. Por quê? Porque ela é padrão do W3C e a outra não é. Simplesmente por isso. Não estou dizendo que ela é intrinsecamente melhor que a outra, tudo mais. Eu acredito que elas devam ser atualmente bastante comparáveis, porque uma pegou a ideia da outra. Então o Shackle pegou ideias do Shell e colocou nele também. Aqui então eu vou concentrar no Shackle. Tem programas para você, como tem programas para você usar o OWL, tem programa para você usar o Shackle e testar se o seu dado é válido ou não. Vamos a um exemplo aqui do Shackle, né? O Shackle, ele tem constraints, ele vai criar... Opa, não entrou. Eu cliquei, mas não entrou. Ele vai criar constraints para grafos RDF usando um vocabulário que é o vocabulário Shackle. Como ele é um vocabulário, ele vai ter o prefixo dele, né? HTTP, blá blá blá, que é o prefixo oficial dele do W3C. Vamos ver aqui como é que você define alguma coisa no Shackle. Bom, eu defino shapes. Então aqui eu estou definindo uma shape. Usa shape. Eu estou definindo ela como um Shackle Node Shape. Então dizendo, olha, isso aqui é um shape do Shackle. Beleza. Toda shape, toda forma, ela vai ter um target. No caso aqui, esse target é uma classe. Então, eu tenho um target class que vai para todos os resources do tipo user, que é o que está aqui. A gente vai ver que você tem outros targets também. Mas vamos mais simples. Aqui é um target para a classe user. E aqui eu vou ter um conjunto de constraints que eu posso aplicar nas propriedades que os indivíduos, que as instâncias de user têm. Então, essa propriedade aqui, né, ela tem um path que é o nome dela. Então ela se chama name. Então eu tenho a propriedade schema name que vem, a propriedade name que vem do namespace schema. Então o nome, ele tem contagem mínima de 1. Né? Então eu só posso ter eu tenho que ter um nome no mínimo e tenho que ter um nome no máximo. Então isso aqui é a nossa cardinalidade. Ok? Só que, diferentemente de cardinalidade, eu só vou testar ela. Eu só ver se eles têm um, eles não têm um. Eu não vou fazer nenhum reasoning baseado em cardinalidade, como eu posso fazer em OWL. Isso aqui não é OWL. Isso aqui não necessariamente vai se aplicar a triplas que usam OWL como ontologia. Eu posso aplicar isso para RDF puro e simples. Ok? Então, estou dizendo que esse indivíduos desse user, ele tem que ter um nome só. Então, se eu criar um indivíduo de user,
na propriedade nome, ele só pode ter um nome. Ok? E esse nome tem que ser do tipo string. Né? Então, essa data property aqui que eu estou referenciando tem que ser do tipo string. Se ela for do tipo número, vai dar erro. Okay? Então, isso aqui aplica para todos os recursos do tipo user. Eu estou cansado de usar esse rosinha aqui. Tem que ter exatamente uma tripla name, então não pode ter 2, 3. Para cada x tem que ter um nome só e tem que ser do tipo string. Tem que ser um literal do tipo string. Então eu estou descrevendo como esse dado tem que ser. Note que eu não faço reasoning com isso. Eu estou simplesmente checando o dado. Então eu estou dizendo que um user tem que ter um nome e esse nome tem que ser um string. Se você tentar criar um usuário que é diferente disso, ele vai dar erro. Mas não, você não pode criar um usuário desse, porque ele não obedece às restrições para isso aqui, não obedece a esse user shape. Ok? Então é uma coisa muito mais simples que o WL. Vocês não vão precisar ficar pensando naquele, não, que aquelas restrições, mas ele é um tipo, aí o cara deduz outra coisa e tudo mais que a gente via no WL. Isso aqui não é o papel disso. O papel disso aqui é só descrever dado. Pode falar. Professor, eu vou colocar isso aí no meu RDF esquema, fazer como a gente fazia, inserir isso lá dentro e ele vai funcionar? Não estou entendendo como é que isso aí vai funcionar. Isso aqui vai estar no arquivo. Certo? Descrevendo... Sim, vou colocar lá no arquivo, lá no meu arquivo do meu RDF lá, que eu escrevi. Depende de onde eu pus que minhas você está falando. triplas. Você pode ter vários arquivos. Eu posso ter um arquivo com minha ontologia WL, eu posso ter um arquivo com minhas triplas que aquela ontologia usa, eu posso ter um arquivo com as triplas que o shape usa, eu posso ter os três no mesmo arquivo. O arquivo que vai estar não vai influenciar aqui. Porque não é uma questão de ter um arquivo. Como é que esse treco vai funcionar? Não estou entendendo ainda como é que ele funciona tudo junto aí. Pode ser 3 arquivos distintos, mas como é que ele vai funcionar ainda? Tem um programa que é um validador. Está no abstrato para mim aí. Tem um programa que é um validador de Shackle. Você simplesmente vai rodar ele e ele vai dizer, olha, seus dados são compliant, seus dados não são. Então, por exemplo, a sua Triple Store pode ter suporte a Shackle e ela simplesmente você diz a ela, olha, o meu dado tem essa forma. Se alguém tentar escrever alguma coisa que não é daquela forma, pau. Ou você pode fazer isso manualmente mesmo. Eu estou mandando dados para a minha Triple Store, fazendo um pedido de alguma aplicação. Antes de mandar para a Triple Store, eu chamo o Shackle e pergunto, olha, dado essa descrição em Shackle, esses meus dados são compliant? Se não for, eu não coloco eles no banco de dados. E aí eu garanto que no banco de dados só tem coisa compliant com Shackle. Validadas. Tá na Triple Store seria melhor, porque você, por exemplo, eu posso deletar alguma coisa do dado, né? E seria interessante que eu rodasse o Shackle em cima para ver se aquele dado não ficou inválido. Eu posso ir lá, por exemplo, e deletar aqui o nome do cara. Né? Mas aí é uma questão de implementação, como você vai fazer isso. Eu não sei quais Triple Store implementam o Shackle. Eu sei que a Amazon prometeu que a Triple Store dela, que é a Triple Store que ela vende como um serviço, vai ter Shackle. Ela não prometeu Reasoning, mas o Shackle ela prometeu. Mas que eu saiba, hoje não tem. A sua opção seria, toda vez que você vai fazer uma escrita, você testa. Eu vou deletar esse nome aqui. Beleza. Então eu vou pegar, depois de deletar, eu vou ler essa instância e vou Shackle nela. Depois que eu ler lá depois, eu tinha usado, não, você não pode fazer isso. Mas aí é implementação minha. Aqui a gente não está entrando no nível de implementação. Como você vai implementar isso? Eu só estou dizendo que existe software para você testar isso.
Então, se você entrar com a descrição do Chaco e uma descrição dos seus dados, ele vai dizer se aquele dado é válido ou não. Beleza? Agora entendi. Outro exemplo aqui, né? Aqui eu estou tendo user shape, é um node shape, e o target dela é a classe user também. Então aqui eu tenho outra propriedade. Nessa propriedade eu tenho que essa propriedade chama nose. E o tipo de nó é IRI. Isso quer dizer que isso aqui é uma Object Property. Então isso aqui quer dizer que o nose tem que ter do outro lado uma instância. E aí eu estou dizendo que a classe dessa instância tem que ser de user. Né? Então eu estou dizendo, olha, a propriedade nose de user tem que conhecer um outro user. Né? Pode ter 0, eu não estou dizendo aqui, eu não coloquei nenhuma restrição de número, 1 ou vários nons para um usuário, não tem problema nenhum. Mas para cada um, o objeto da relação tem que ser uma instância, um resource. Não pode ser um literal. E não só isso, ele não pode ser qualquer literal. Ele tem que ser um literal do tipo user. Então tem que ter uma tripla dizendo que y é do tipo user. Então estou dizendo que o nose tem que ter uma instância e essa instância tem que ser user. Então, por exemplo, se eu tenho um nó aqui, esse nó, agora deixa eu experimentar isso aqui. Cadê? Opa. Rapidinho aqui. Ctrl T. Desculpa aí, gente. Então, se esse cara aqui, ó, knows, ficou melhor assim, hein? Se esse cara aqui knows, esse outro, droga. Tô aprendendo ainda. O bolso sumiu. Então, se esse cara aqui knows esse outro cara, então esse outro nó aqui, ele tem que ser um indivíduo, né? E tem que ser da classe user. Agora deixa eu ver como é que eu volto aqui. Eu tinha que ter anotado isso. Ctrl P e Ctrl T. Ah, meu Deus, o que ele fez? Ele precisa salvar o software. Esse software aqui é muito complicado. Então ele tem que ser aqui um user. Deixa eu escrever esse aqui, é mais fácil. Então ele tem que ser aqui um user. Né? Esse cara é user e o outro também tem que ser user. Ok? Note que eu não vou fazer nenhum reasoning aqui de novo. Se esse cara aqui não for um user, eu não vou deduzir que ele é um user, como eu faço em OWL. Eu vou simplesmente dar um erro. Ah, esse cara conhece alguém que não é um user, ou que não está, como é que se diz, não está afirmado isso, né? Ele conhece alguém, e esse alguém você não sabe o que é. Então ele dá erro, que tem que ser um user. Isso aqui está simplesmente detectando que você tem que ter certas coisas no seu RDF. Ele não está deduzindo essas coisas. Então ele vai dizer, olha, tem erro porque esse cara aqui tem que ser um user. Ok? Deixa eu só...
Então, gente, Ai, droga. É possível, viu? Beleza? Então isso aqui não é uma... Isso aqui são restrições, né, que eu estou colocando em cima do meu nó RDF. Né? E aí, quando eu estiver fazendo um query, eu sei que esse cara aqui é um user que tem do outro lado. Ninguém chegou lá no banco de dados e colocou outra coisa para mim. Então eu não vou precisar ficar testando essas coisas na minha query. Ah, tem que ser um user e knows do tipo user. Né? Vou dizer, não, ele conhece o tipo user e eu já sei o que, é que tem lá, eu sei como é que o meu dado está representado. Aqui é um outro exemplo, né? Que de novo eu estou user shape, é um shape, target user, e aqui eu estou fazendo outra propriedade. Essa propriedade aqui é gender e ela tem que ser 1 ou 1. Só pode ter um gender e tem que ter um gender. E aí eu estou dizendo aqui, ó, que ele está nesse esquema, eu estou usando o in, né? Que ele tem que ser ou male ou female, certo? E é do data type string. Então, eu estou dizendo que tem que existir um só gender para um usuário. O usuário não pode ter múltiplos genders, que digamos não só pode ter 2. E o objeto tem que ser male ou female ou string. Certo? Então estou restringindo isso daí. Ele pode ser um male, um female ou uma string. Né? Mas professor, então o gender ele é uma data property ou um object property? E aí? Ou uma annotation property? Do jeito que está aí, para mim é um data property, vai ser um string ou um male ou female, né? Então, gente, no Shackle, eu não me importo com isso. O Shackle descreve RDF. E eu estou dizendo que essa propriedade aqui, né, pode ser male female, pode ser string também. Se você estiver trabalhando também com a WL, essa propriedade aqui tem que ser... Para não dar pau? Essa propriedade tem que ser... De que tipo? Quantos tipos eu tenho? Essa propriedade é um data property. E eu posso ter... Que tipo de propriedade eu posso ter na WL? Que tipo de propriedade que eu tenho? Object property, data property. E propriedade. São 3 tipos de propriedades. Peraí. RDF label é de que tipo? RDF label é annotation. Annotation. Esqueci. Para isso aqui não dar erro, se eu estiver usando o WL, gender vai ser um annotation property. Certo? Se ele não for um annotation property, vai dar pau, porque na hora que eu estou colocando os dois aqui. Certo? Mas note que para o Shackle ele não conhece o WL. Ele não podia ser um data property? Depende desse esquema aqui. Se esse esquema aqui é male... Aqui, ó, male, female e string. Se eu misturar os dois, acho que dá para ler, não dá? Olha, Não como object property, mas como data property. Se eu tratar... Aqui, se esquema male e esquema female são classes... Né, se forem classes... Eles descrevem... Entendi, instâncias. mas se forem instâncias, pode funcionar. Não. Se fosse instância também vai ter problema. Se forem duas instâncias, aqui é um objeto, aqui é outro objeto. Eu não sei se eles poderiam ser um data type. Eu não sei se eles poderiam ser um data type. Você pode ter, em AWS, você pode ter um data type que você descreve, né? É um string, mas é um string. Lembra? É um inteiro, mas um número entre 10 e 30.
Isso aí eu não sei se poderia estar aqui. Mas Tinha que ser annotation mesmo. Se isso aqui são dois indivíduos, isso aqui não pode ser nem uma data property, nem um object property. Porque você vai ter strings e indivíduos misturados. Mas pode ser uma annotation property, não tem problema nenhum. Certo? Entendi porque não pode agora. Porque tá com esquema, né? Tá como esquema. Se fosse... Tá, entendi. Beleza? E aí eu posso colocar tudo junto, né? Eu posso colocar tudo junto aqui. E aí eu tenho aqui que o meu user shape, né, é um tipo de node shape, o target é user, e eu tenho a propriedade name, com as restrições dela, a gender, com as restrições dela, aí birth date, com as restrições dela, o knows, com as restrições dela. Ok? Então eu estou dizendo que user shape é um node shape, é um formato para alguma coisa, e ele inclui 4 property shapes, né? 1, 2, 3, 4, e cada property shape vai adicionar constraints que são checadas individualmente. Então vou checar, aqui deu certo, beleza, passo para essa, deu certo, beleza, deu certo, beleza, deu certo, beleza. Então todas são selecionadas na conjunção de constraints. Você tem que satisfazer todas para você ser válido. Se você não satisfizer uma, você não é válido. Validação. Então, como é que a validação acontece? Aí é descrição, né? Validação. A validação, ela ganha um report em RDF. Então, vai sair um resultado para minha validação em RDF. Né? Se tudo estiver ok, vai ser só isso aqui. Ó. Report é um validation report e conformes true. Então, você está conformante, beleza. Se houver problemas, é uma report também do tipo validation report, só que o conformes é false. E aí ele vai dar no resultado várias mensagens de erro. Então, estou dizendo que isso aqui, esse nó aqui, você pode ter vários nós desses, aqui eu estou tendo um só, mas você pode ter várias violações. E aqui eu estou dizendo que esse nó é um validation result. A severidade dele é violation. Você vai ver que tem outras severidades, como warning e tudo mais. O componente source é esse data type constraint component. É uma constraint de tipo data type. Aí eu vou ter a source, a shape que deu problema. O nó é o Dave. E o valor que deu problema é 180, é 1980. E o path é birthday. Ou seja, no Dave eu tenho um birth date que é 1980. E a mensagem é: o valor não é do datatipo date. Ou seja, na constraint o Dave tem uma propriedade birth date que tem que ser do tipo XST-date. E isso aqui não é. Isso aqui está errado. Isso aqui é um number. É algum tipo de, por exemplo, inteiro, por exemplo. Pode ser inteiro aqui, né? Isso aqui é um inteiro. E eu pedi, ó. Então, ó, eu tinha que ser data. Então, isso aqui, ó, é uma constraint, é uma violação de constraint. Vocês veem que ele até dá bastante informação, né? Ele está dizendo que tipo de problema é, uma data type constraint, que shape é, que shape que está dizendo, que está declarando que isso tem que ser desse jeito, a propriedade, o valor, ou o indivíduo, né? Onde isso aconteceu, o valor e a propriedade que deu problema. E aqui ele está dizendo qual o problema, é que essa propriedade aqui é do tipo, tem que ter um tipo date e está vindo um tipo inteiro. Está vindo um tipo que não é date. Beleza? Então é bem interessante. Dá para você
fazer um parsing disso e criar na sua interface, por exemplo, alguma coisa interessante e mais meaningful para o usuário. E note que aqui continua, né? Eu posso ter isso aqui é uma constraint, mas eu posso ter outras violações. Bom, isso aqui é o geral do Shackle, vocês entenderam, né? Só que a gente agora vai ver isso sistematicamente. Bom, o Shackle, ele trabalha com shapes, que são as restrições, e os alvos, onde aquelas restrições vão ser aplicadas, né? E as constraints, então, vão ser aplicadas aos nós que você está focando, ok? Por exemplo, no shape do nó, ela vai especificar para que nós você vai aplicar aquela shape, aquelas restrições, que são conhecidos como os alvos do shape. Então, o shape são as restrições que você está fazendo. Tem que ter a propriedade assim, tem que ter propriedade assada e por aí vai. E eles têm targets, né? Então, o nó vai especificar o foco que ele vai aplicar e as constraints que ele vai aplicar naquele foco, né? Então, você tem que ter o alvo para as restrições. E as restrições que você vai aplicar, né? Que essa node shape, as restrições que ela vai aplicar no alvo. Aqui, por exemplo, que a gente já viu, né? A gente tem um shape chamado userShape e ele está sendo aplicado numa classe, na classe users. Então, todo mundo da classe user, qualquer nó da classe user vai receber essa restrição. Mas isso não é necessariamente a única opção. Eu posso fazer targets para nós, então eu posso aplicar isso diretamente ao nó, eu posso aplicar isso a um indivíduo, a uma instância. Aquela instância que tem aquele URI tem que ter aquela restrição. Eu posso declarar isso para a classe, que a gente fez, né? Então, todos os nós que são instâncias da classe vai ter aquela restrição, né? Eu posso também fazer para sujeitos. Então, eu posso aplicar para todos os nós que são sujeitos de algum predicado ou propriedade. Um predicado é uma propriedade, né? Então, tem o sujeito, o predicado e o objeto. Então, eu estou dizendo aqui, todos os nós que são sujeitos daquele predicado, daquela propriedade, vão ter. Então, eu tenho aqui um nó, eu tenho aqui um predicado, uma propriedade, e aqui, né, é o sujeito, aqui é a propriedade ou predicado, e aqui é o objeto. Então, eu estou aplicando isso a todo mundo que é sujeito nessa relação. Ou eu posso aplicar a todo mundo que é objeto, né? Que é objeto daquela relação. Então, eu estou aplicando aqui a todo mundo que é objeto daquela propriedade. Então, eu posso variar para quem eu vou aplicar isso, né? A uma instância particular, a uma classe em particular, alguém que é sujeito de uma propriedade particular e alguém que é objeto dessa propriedade particular, né? Posso falar que todo mundo que é pai tem que ter bigode, por exemplo. Você pode dizer que todo mundo que é pai, que tem a relação pai... Tem que ter bigode. Não, esse seria essa daqui. Todo mundo que... o de cima. Não é target? Não é o target? Não, aqui tem que ser um indivíduo. Subjects, você pode dizer que Kleber tem que ter bigode. Então, eu estou falando um nó específico aqui. Para dizer que todos os pais têm que ter bigode, o alvo tem que ser uma classe. Certo? Não pode ser eu estava pensando no target subjects. Como assim? Não entendi. Todos os nós dos sujeitos têm que ter algum predicado, não é? Não é isso? Não, aqui, por exemplo, não se aplica a todos os nós. Então, has father,
Tem que pode ter dizer o que bigode. Hesfather, todo mundo que é sujeito no Hesfather tem que ter bigode. Pode ser. Isso eu estava pensando, essa eu estava pensando. E aqui, por exemplo, no Objects of, se eu tenho relação Hesfather, seriam todos filhos, tem que ter, sei lá. Na verdade, aqui em cima seriam os filhos que tem que ter bigode, viu? Por cima, todos e aqui os embaixo filhos. é o pai que tem que ter bigode. Se aqui é Hesfather, esse cara aqui é o filho. Então, ele tem que ter bigode. E se eu puser bigode aqui, vai ser o pai, né? O pai tem que ter bigode. Beleza? Hesfather. Sim. Perfeito. Na verdade, logicamente, não é nem o pai. É alguém que tem uma relação de Hesfather. É alguém que tem relação de Hesfather, isso. Né? Que é objeto em relação a Hesfather. Certo? Todos os targets se tornam focos. Todos os targets que eu colocar aqui, né? Vão se tornar focos, um depois do outro, e vão ser checados. Então, primeiro eu começo com um. Por exemplo, digamos que aqui eu possa ter, nesse aqui, vários que são sujeitos aqui dessa relação. Então, eu pego o primeiro teste, pego o segundo teste, pego o terceiro teste, e por aí vai. Certo? Bom, mas como é que eu sei quem é pai, quem é aqui na classe? Eu posso ter classe que é subclasse, que é subclasse, correto? Né? Então o Shackle, ele tem instâncias do Shackle, né? Então se o nó X, por exemplo, Opa, não foi. Então se o nó X é instância Shackle de uma classe Shackle C, ou seja, você definindo o Shackle C, né? Então, e se o tipo de X, ou seja, o tipo de X, ele é subclasse de C, então, por exemplo, se eu tenho uma classe C aqui, né? Aí eu tenho subclass of, e aqui eu vou ter uma outra classe, e vou ter aqui o X é essa classe aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho um X que foi declarado uma instância, ele é dessa classe aqui, e essa classe aqui é subclasse de C. O asterisco aqui, né? Então, na verdade, eu podia ter outra subclasse, para subclasse, para subclasse de C. Né? Se tem essas triplas, e se na minha base eu vou ter essas triplas aqui, ó, que X é do tipo C0, que C0 é subclasse de C1, e é depois dessa hierarquia aqui, CK é subclasse de C, né? Então, a target e o nó é target class C, né? Ele vai usar todas as instâncias Shackle que eu vou deduzir aqui. Então, se eu estou dizendo que o C tem alguma restrição, isso vai ser aplicado ao A. Certo? Então, se eu digo que o C tem algum tipo de restrição, né? Todo mundo que é da classe C tem algum tipo de restrição, o Shackle vai fazer esse reasoning para mim para descobrir que X tem essa restrição. Então, o Shackle tem dentro dele o reasoning de subclasse do RDF. Por quê? Lembre, o Shackle está sendo aplicado a triplas RDF. E essas triplas RDF podem não ter nenhum tipo de reasoning. Elas podem ser, sei lá, RDFS, elas podem ser até triplas que não... são triplas simplesmente. Né? Então, para eu aplicar essas restrições de classe, descobrir todo mundo que pertence a essa classe, né, eu tenho que fazer algum tipo de reasoning. Concordo? E o tipo de reasoning que o Shackle oferece é o de subclasse. Então, o Shackle vai pegar as suas triplas e calcular a classe de todos os indivíduos, todas as instâncias. Então, ele vai calcular que a classe dessa instância aqui é C.
E se há uma restrição em C, ele vai aplicar nessa instância aqui. Beleza? Isso parece um pouco óbvio, mas você tem que lembrar que o Shackle é independente do OWL e é independente do RDFS. Ele descreve triplas, que podem estar sujeitas a algum tipo de reasoning ou não. Então, para garantir que ele vai aplicar isso aqui, ele próprio vai fazer o reasoning dele. Certo? Então, ó, ele vai fazer esse reasoning e descobrir se que esse indivíduo é da classe C e se existe alguma restrição aqui na classe C, ele vai aplicar para esse indivíduo. Beleza? Mas o que é que isso quer dizer? But nothing else. Ele não faz reasoning sobre range, sobre domínio ou sobre subpropriedades. Então ele não pode deduzir que esse cara é dessa classe por outros meios. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um indivíduo Y, e esse indivíduo Y aqui tem uma relação de uma propriedade P aqui, né? E essa propriedade P tem uma range C. Certo? Então aqui eu tenho uma range. E essa range aqui, né, é C. Beleza? Se eu colocar isso aqui em OWL ou RDFS, ele vai me dizer que Y é da classe C. Só que o Shackle, ele não faz esse tipo de coisa. Ele não vai descobrir que Y é da classe C. E não vai aplicar as restrições dessa classe. Beleza? Entenderam aí o problema? Uhum. Então, para você definir em Shackle que alguém é de uma determinada classe, você tem que explicitamente, dentro da sua especificação, dentro do seu RDF, tem que ter que X é de um tipo e esse tipo aqui é subclasse da classe que você está fazendo a restrição. Então isso aqui tem que estar explícito no seu RDF. Isso aqui, que você tem aqui um outro cara, que você tem um P, que a range de P é C, isso aqui não vai ser processado pelo Shackle. É o que o professor falou, né? Tem que ser umas coisas bem pequenas, porque o custo computacional de fazer tudo isso aí o custo computacional aí aumentar, e você fazer uma hierarquia de classes sem range nem nada é baratinho, não é problemático. Bom, aqui, né, isso aqui é o que a gente viu até agora. Eu criei um shape, que é do tipo NodeShape, e fiz uma classe target. E essa classe target é a user. Só que isso aqui pode ser um pouquinho complicado, né? Você vai ter duas coisas. Eu tenho o user e tenho o shape dele. Então, para isso, você pode, no Shackle, fazer desse tipo, desse modo aqui, ó. User é um shape e é também uma classe. Uma classe. Nossa. Certo? E aí você pode pegar o Shackle e misturar com o seu OWL. Não tem problema nenhum. Certo? Aqui eu estou definindo. Socorro! Então, por exemplo, aqui na minha definição de OWL, eu posso fazer desse jeito também. Eu posso ter minha definição de OWL aqui e ter minha definição de Shackle em até em outro arquivo ou no mesmo arquivo em outro lugar. Ou eu posso misturar as duas coisas. O user é um NodeShape e user também é uma classe. Certo? E aí, aqui eu vou ter, por exemplo, que é propriedade. Aí eu tenho todas as restrições que eu quiser aqui. Tem a propriedade é name, pode ser só é do tipo string. Né? Ou seja, user é uma RDFS classe e também é uma NodeShape. Né?
E ela tem o target implícito, ela mesma. Né? Então, o target dela é ela própria. Eu não preciso colocar que ela é o target ela própria. Né? Isso já fica implícito que o target é ela própria. Pode ser um pouco confuso, mas muitas vezes é conveniente. Aqui, por exemplo, eu podia ter... eu botei isso aqui a parte do Chaco, e aqui eu podia ter aqui no OWL algumas coisas de OWL. Olha, que um user tem que tem uma conta e por aí vai. Então eu podia colocar meu OWL aqui. Sem problema nenhum, eu posso misturar as duas coisas. E aí a pergunta, o que acontece com o meu reasoner quando ele encontrar isso aqui? Absolutamente nada. Por quê? Porque ele não vai misturar as duas coisas, né? Como o senhor disse, senão vai começar a dar Porque problemas. eu vou dizer para ele que isso aqui é uma annotation property. Ah, entendi. Eu não vou, ele vai considerar isso aqui, eu vou dizer para ele, olha, Shackle, isso aqui é uma annotation property. Ele vai chegar aqui e dizer, beleza, annotation property é fora. Ah, entendi. E aí você pode misturar os dois sem nenhum perigo do seu AWL parar de funcionar porque você colocou coisas do Shackle. Por isso que aí é útil fazer isso. É aquele caso que o senhor falou que podia pôr tudo no mesmo arquivo, né? Mas aí não gera um problema não para o OWL? Para o OWL? Sim. Vai aparecer lá no OWL tudo isso como annotation, não vai aparecer? Aqui não tem problema nenhum. E essa linha aqui, ela tem algum problema? É porque eu estou definindo como classe, né? E como? Node shape. E como indivíduo. Como indivíduo, as duas coisas. E o que eu estou fazendo? Vai dar problema? Só ver como é que vai tratar isso aí. Hã? Aí não é aquele trocadilho lá? Pune. Pune, não é trocadilho? Isso é pune. Então eu tô criando aqui, eu estou usando pune para colocar as duas coisas. E o OWL vai separar user como indivíduo e user como uma classe. E aí, por exemplo, para o OWL vão ser duas coisas diferentes, é um indivíduo e é uma classe. São duas coisas diferentes. Tem o user que é indivíduo, que user que é classe. E aí eu vou poder juntar as duas coisas. E aí o Pune me ajudou, né? Eu estou fazendo uma coisa aqui mais simplificada porque eu tenho o Pune. Senão eu teria que manter separado desse jeito aqui. Mas eu achei esse Pune aí, esse trocadilho meio complicado. Se você não fizer as coisas direitinho com ele, vai... Nossa! Bom, bom, até a professora, o senhor mesmo e a professora aí da chinesinha falou, não use com moderação. Exatamente. Mas aqui é um bom exemplo onde você pode usar ele, né, para unir as duas coisas. Se você quiser, você pode manter as coisas separadas também. Vai depender do tamanho da sua ontologia, do que você está fazendo, por aí vai. Constraints que você vai poder ter para um shape, né? Então, se eu tenho um user shape, que é um node shape, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que o node kind é uma IRI. Então, dizendo que o node tem que ser um recurso, né? E não pode ser nem literal nem blank node. Então, esse aqui é o node kind IRI. Eu posso ter outros node kinds. Então, ele pode ser um blank node, um literal, um blank node ou não, um recurso que não é blank node, ou um blank node ou um literal e uma IRI, ou seja, um nó ou um literal. Então eu posso especificar tudo isso aí. Então, só para vocês se lembrarem, né? Aqui eu posso dizer que tipo de nó eu vou ter aqui, né? Eu posso dizer o kind de nó que eu vou ter aqui nessa... que ele pode estar conectado, por exemplo. Tá? Eu estou dizendo a classe. Eu posso dizer a classe. Então, estou dizendo que é person. Então, pode ser uma instância Shackle
de algum tipo. Então aqui, por exemplo, no person shape, eu estou dizendo que é um node shape. A target class é pessoa, então isso aqui vai se aplicar a todo tipo de pessoa. E a restrição é, no works for, ele tem que trabalhar para uma companhia, ou seja, o tipo tem que ser companhia, o kind tem que ser IRI, ou seja, tem que ser um objeto, ou tem que ser uma instância, não pode ser um data type, e no caso aí não pode ser nem um blank node. Então, IRI aqui, ó, ele não pode ser um literal nem um blank node. Esse cara aqui não pode ser também um blank node. Tem que ser um... Ah, e se eu quisesse que ele pudesse ser um blank node, eu usaria isso aqui, ó. Ele pode ser um blank node ou uma IRI, ou seja, ele pode ter um nome ou não, no caso. Data type. Eu posso, em vez de dizer a classe, eu posso dizer o data type, né? E aqui ele vai ter que ser um literal do tipo que eu dei. Aqui no caso eu botei XSD inteiro, né? Eu posso ter um valor. Eu posso ter quebrando Norway. Ou seja, ele tem que ser um valor específico. Então, por exemplo, aqui, o shape de estudante de graduação da Universidade de Oslo, ele é um node shape. O target vai ser estudante um graduado da Universidade de Oslo. E na propriedade alumni of, esse estudante tem que ter o valor Universidade de Oslo. Ou seja, eu estou dizendo que se ele aqui um graduado da Universidade de Oslo, né, que é o target node, ele tem que ser aluno da Universidade de Oslo. Tem que ter esse valor aqui, certo? Então, esse indivíduo aqui, essa instância, graduado de Oslo, tem que ter o alumni of Universidade de Oslo, certo? Pelo menos um, né? Ele, aí não está restringindo ele de ser aluno de outras universidades. E tem que estar numa lista de valores, que pode ser IRIs ou literais. Então você tem que ser cat ou dog nessa lista aqui. E podia ser também de números. Aqui, por exemplo, ó, lembra que a gente... Deixa eu fechar aqui. Está vindo barulho lá de fora. Então, aqui nesse exemplo eu tenho que... Você tem que... O gender tem que ser dessa lista aqui, ou male ou female. Ok? Então está vindo dessa lista de opções que eu tenho ali. Ranges, eu vou ter o mínimo exclusive e o máximo inclusive também, que são os valores que eu admito. Tem que ter no mínimo uma instância, no mínimo duas instâncias. Lembrando que esse range aqui não é igual ao range do OWL. Qual a diferença? A diferença é que esse aqui vai ser tratado só pelo Chalk. Pelo Chaco. Então, Chaco. E aí o que vai acontecer? Eu não posso garantir aqui que os indivíduos são... Por exemplo, eu posso ter uma URI, teoricamente, eu posso ter uma URI aqui que se refere ao mesmo indivíduo. Duas URIs que se referem ao mesmo indivíduo. O OWL vai tratar disso. Aqui o Chaco não, ele só vai ver. Eu tenho aquela relação vai para dois indivíduos, né? Beleza. Se depois de um reasoning OWL eu descobrir que os indivíduos são iguais, aí é problema do OWL. Não é problema do Chaco, ok? Porque o Chaco simplesmente não faz esse tipo de reasoning. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um shape aqui que tem uma range numérica. Eu estou dizendo que os nós target, ó, é o Bob,
a Alice e o Ted. Eu estou pegando 3 instâncias aqui. Esse shape só se aplica a essas 3 instâncias. Né? E aí eu estou dizendo, né, que... eu errei aqui, gente, desculpe. Eu errei. Esse mínimo inclusive e máximo inclusive não é cardinalidade. Me desculpe. Isso aqui não é cardinalidade. Isso são restrições de numéricas. Aqui no Shackle, eu não tenho aqueles problemas de reasoning que eu tenho com o OWL. Então, no OWL eu não posso, é difícil, quer dizer, eu posso, mas não é comum eu trabalhar com números. Né? Tem coisas que você pode fazer com OWL com números. Aqui eu não estou restringindo cardinalidade, eu estou restringindo valor, certo? Então aqui eu estou dizendo que nessa restrição de shape, que é um node shape, o target são essas três instâncias aqui, na propriedade idade, eles têm que ter 0 a 150 anos, certo? Então eu estou restringindo aqui não a cardinalidade, mas o valor da idade, ok? E aqui tem um exemplo. Aqui eu tenho que Bob tem idade 23, beleza, tá? 0,50, beleza, né? Aqui eu estou dizendo que a Alice tem 220 anos. Errado. Ele não passou porque ela tem 220 anos. E o Ted tem idade string 21. Aqui ele deu errado porque isso aqui é um número de 0 a 150 e não um string. Por isso que deu errado aí. Beleza? Aqui eu posso fazer a mesma coisa para string, né? Pode dizer que a string tem tamanho 4 e tamanho 20, né? Entre 4 e 20. Então vai ser o range das minhas strings. E eu também posso aplicar regex aqui, certo? Então aqui a string tem que se adaptar a esse regex aqui. Lembra que você pode fazer isso em OWL, você pode fazer até reasoning com isso aí em OWL, mas aqui é mais focado. A string tem que obedecer esse regex. Se ela obedecer o regex, bom. Se não obedecer o regex, está errado. E tem mais algumas aí que eu não vou entrar. O Shackle é razoavelmente complicado. Tem outras aí que a gente não... Vocês podem ver na documentação. Bom, você pode usar, combinar componentes. Então você pode ter componentes com... constraints que tem lógica. Então, por exemplo, aqui, né, eu disse que shape é um node shape, e aí eu tenho que ele tem que se conformar com várias shapes. Então, eu posso dizer que esse node shape tem que obedecer ao shape 1, ao shape 2, ao shape 3 e por aí vai. Ou shape 1, ou shape 2, ou shape 3. Note não pode ser conformante com o shape S. Se ele for, está errado. E X1, que ele tem que se conformar, ele tem que ser conformante, tem que obedecer um dos shapes. Ou o primeiro, ou o segundo, e exatamente um deles ele tem que se conformar. Ok? Tem que ser conformante. Shapes de propriedades, né? Eu tenho um focus node, ou seja, isso aqui tem um foco no nó. Eu tenho, então, o path. O path, eu tenho me referido como uma propriedade que ele está se referindo. Mas, na verdade, o path é mais complicado que isso. Então, um shape, uma forma de propriedade, para você ter uma constante no nó, ela pode ser conseguida por vários paths. A gente tem usado só um até agora. Então, o path pode ser apenas uma propriedade. Então, por exemplo, aqui, name, que a gente tem usado até agora, né? Então, por exemplo, se eu tenho o path name, essa aqui é a propriedade que eu quero aplicar a restrição. Mas, isso também pode ser similar aos caminhos de propriedades que o Sparkle usa.
Então, aqui no caso, é uma propriedade. Então, ó, todo mundo que tem uma relação name com alguma outra coisa, aí eu vou aplicar aquela restrição, que é o que a gente tem feito até agora. Mas eu posso definir esse path de outras maneiras. Aqui eu estou definindo como inverse path de nose, que seria o equivalente em Spark a isso aqui, né? Not schema nose. Então, por exemplo, em vez de ser a propriedade nose, é o inverso de nose. Então, por exemplo, se eu tiver um cara aqui e eu estou aplicando a esse nó aqui e esse cara aqui knows, esse cara aqui que tem o knows, então esse cara aqui, ó, ele knows esse. Então eu tenho isso aqui e esse cara aqui knows esse. E eu estou aplicando para o inverso. Isso aqui é o inverso de knows. Então menos knows. Tem alguma propriedade aqui que é o inverso de knows. Então eu vou aplicar a esse path aqui, ó. Certo? Então eu vou aplicar o shape, está sendo aplicado a esse nó. E uma das restrições que eu tenho no path é que eu vou ter o inverso de nose com esse nó aqui. E aí eu vou aplicar essa restrição. Lembrando... Opa, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Lembrando disso aqui, ó, onde é que esse nose está? Opa, aqui. Então, quando eu tenho uma restrição numa propriedade, eu tenho o path. Por enquanto, a gente tem se referido a esse path como simplesmente uma propriedade. Então, você trabalha para... Então, do outro lado, você vai ter uma companhia e um RI. E a gente tem usado esse path como se fosse a propriedade que eu quero fazer a restrição. Então, no caso, eu estou fazendo a restrição na propriedade work for, e ela tem que ser um indivíduo e tem que ser da classe company. Beleza? Só que, na verdade, essa expressão aqui pode ser mais complicada que simplesmente o nome da classe. O nome da propriedade. Né? E aqui, né, eu estou definindo outras maneiras. Aqui é a propriedade mesmo e aqui é o inverso. Então, na verdade, eu não quero ter o knows para cá, eu quero ter o inverso do knows. Se eu tiver o inverso do knows, aí eu vou aplicar aqui aquelas restrições. Outra coisa que eu posso fazer é eu posso fazer um encadeamento. Então, se eu puser desse jeito, no path, então, o que eu estou restringindo é, eu tenho o knows, aqui, né? Eu tenho um knows e tenho aqui um outro indivíduo, uma outra instância, e aqui eu tenho um name. Então, o name está aqui. Então, a restrição que eu estou aqui nesse shape não vai ser para esse cara. Se o shape é para esse cara aqui, então eu tenho um shape para ele, né? E nesse shape eu tenho um path. Eu tenho esse path aqui. Na verdade, a restrição não vai ser aplicada nesse cara, vai ser aplicada nesse. Certo? Então, se eu tiver aqui, ó, o path, knows, name, eu tenho que ter talvez vou aplicar alguma restrição aqui nesse indivíduo. Ok? Aqui é a mesma coisa, só que eu estou usando path alternativo, né? Eu posso ter, ele pode ter tanto knows como o follows. Né? Então, estou aplicando tanto para a propriedade knows como para a propriedade follows. Aqui eu tenho 0 ou 1. Então, estou fazendo knows, né? Por exemplo, ele pode ter 0 ou 1 ligação com o knows. Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar esse. Então, aqui eu posso ter um knows, outro knows, outro knows. Então, eu vou botar só um casinho aqui, né?
Então, se eu estou aplicando a restrição para esse cara aqui, né? E eu coloquei isso aqui, né? Ele tem que ter 0 mais path. Então, aqui tem um nose, ele pode aplicar isso aqui para esse cara aqui. Eu tenho esse nose aqui, ele aplica para esse aqui. Aqui tem que ter um ou mais, né? Então, eu vou aplicar para um ou mais desse daqui. Então, vou aplicar para esse, por aí vai. Vou aplicar para esse, vou aplicar para esse. E aqui eu estou fazendo um nose 0 mais path. E aqui eu tenho, o último aqui é um name. Então, nesse caso aqui, a quem eu vou aplicar? Para quem eu vou, se o meu path é esse, para quem eu estou aplicando a restrição? Para esse aqui? O último, não é? Só o último, né? Só esse aqui que vai ter a restrição. Porque ele tem um número de nose no name. Então, nose, name. E para esse daqui? Se esse aqui é um name, ele também aplicaria? Sim, 0 mais ou qualquer um, não é? 0 ou more. Então aplicaria nesse aqui também. Certo? Aplicaria. E se eu tivesse o one or more path? Aí não. Aí não aplicaria para esse, que eu tenho que ter pelo menos um known e depois tem um name. Né? Então você tem essas combinações aqui, né? Eu posso aplicar isso aqui, né? Para vários tipos de paths. Difícil imaginar, assim, de primeira as constraints que poderiam ser aplicadas aí. Como? Difícil elaborar um exemplo. Não, eu posso dizer, por exemplo, que esse name aqui tem que ser de uma classe de usuários, por exemplo. Então eu estou dizendo que eu quero que todo mundo que tenha um nose tenha uma cadeia de nose que acaba no name e que esse name aqui é um nome... Isso aqui é um indivíduo, né? Ou melhor, não. Isso aqui não precisa ser um indivíduo. Eu tenho que dizer o seguinte, que todo mundo tem que conhecer alguém que tem um nome. Então, por exemplo, você conhecer alguém, que conhece alguém, e esse alguém não tem um nome, está errado. Então, estou dizendo aqui que todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que ter um nome e tem que conhecer alguém que também tem um nome. Então, se você tiver aqui com o nose, você tem certeza que você tem um nome no outro lado. Então, se você for fazer uma query para um banco de dados que tem essa restrição, você não precisa se preocupar. Ah, e se ele conhecer um cara que não tem nome? Não pode acontecer isso. Porque aqui eu estou dizendo que se você conhece alguém, esse alguém tem um nome. Beleza? Então é bem flexível isso aí, é bem poderoso. Bom, cardinalidade agora, né? Então, por exemplo, eu tenho uma property shape, né, para um PFP, que agora vocês sabem, pode ser uma propriedade ou pode ser uma descrição de como você encontrar quem eu estou me referindo. Porque se for uma propriedade, é simplesmente uma ligação direta, né? Essa instância tem uma propriedade com essa outra instância. Se for um path, se for uma coisa complicada, ele vai ter uma maneira de você pegar esse path e achar aqui a instância que eu estou fazendo essas restrições aqui. Então pode ser mais complicado do que só uma propriedade. Mas vamos usar uma propriedade aqui só para ficar mais simples por enquanto. Né? Eu tenho um PFP e tenho um Focus Node X. Né? Aí eu vou pegar todos os valores que pertencem a esse V aqui, que pode ser alcançado de X por B. Então, por exemplo, eu quero todo mundo aqui, eu tenho esse PF aqui, né? E eu tenho essa propriedade, esse PSP, eu quero saber todo mundo de V, todos os Vs que eu posso achar através de P.
e vão pertencer a esse conjunto aqui. Né? E aí eu posso fazer essa restrição aqui, ó. PF minicount 3. Né? Aqui eu tinha usado, cadê? Opa, mínimo inclusive e máximo inclusive, para os números. Aqui eu estou usando minicount. Então eu tenho esse P aqui e minicount é 3. Então todo mundo que pode ser, todos nós que eu posso chegar no nó X por essa propriedade P, tem que ser 3 ou mais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse nó, eu tenho um nó X aqui, e esse nó tem esse P aqui, esse PF. E eu vou encontrar no fim desse PF um nó V. E esse nó V, que pode ser o V1, né? Aí eu posso ter um outro P aqui para um V2. Né? E se eu pegar o conjunto todo aqui, V1, V2, V3, V4, né? Ele tem que ser maior ou igual que 3. Ou seja, eu tenho que ter, para isso ser válido, eu tenho que ter 3 P para um nó, para 3 nós aqui. Né? Então, estou dizendo que isso aqui, essa cardinalidade aqui, tem que ser 3 ou mais. Ok? Opa. Eu posso também ter, né? Aqui eu fiz maior ou igual que 3. Eu posso também fazer menor ou igual que 5. Certo? E aí, eu também posso fazer... Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. E qual a diferença entre isso aqui e o mínimo inclusive e o máximo inclusive? É que lá são valores. Exatamente. Aí são relações. Então aqui no mínimo inclusive e no máximo inclusive são valores numéricos, né? Que eu posso ter num PEF. Né? Naquele PEF ali eu vou ter o valor numérico e tudo mais. Aqui eu estou checando cardinalidade. Estou dizendo que eu tenho que ter 5 relações, tenho que ter mais 5 ou mais relações com aquele PEF. Ok? Opa, quem tá aí? Beleza. Isso aqui, o que quer dizer? Eu tenho um PFP, tenho um máximo count 5 e um data type int. O que é isso aqui vai estar me dizendo? Pela propriedade P, tenho que ter... Então eu tenho aqui um nó, né? Que Isso, eu pela propriedade P. Ele, né? Então, tem que ter 5 relações e todas elas têm que ser com valores inteiros. Então vou ter 5 aqui e tá tudo aqui, todos vão ser valores inteiros. Int. Certo? É isso que eu estou dizendo aí, né? Isso aí. Isso fica lento. Então eu tenho que ter at most 5. Né? Nós com um valor inteiro. E todos têm que ser inteiros. Né? Então eu tenho, né, máximo de 5. Mas eu posso ter outros também. Que outros?
eu tenho que ter um máximo de 5 inteiros, mas nada me impede que eu tenha mais uma que seja real. Certo? Eu disse aí que eu tenho no máximo 5 inteiros para a propriedade P. Mas eu posso ter um sexto que não é inteiro. Então eu não quebrei a constraint. Não podia ter 6 inteiras. Aí dava 6 inteiros, né? Mas eu posso ter 5 inteiros e 1 real, por exemplo. E por aí vai. A aula de hoje, o horário terminou. Deixa eu ver se tem muita coisa. Acho que tem muita coisa ainda. Tem. Então eu prefiro terminar isso aqui na próxima aula. E aí a gente discute mais algumas coisas de OWL. Bom, a partir do fim dessa aula, assim, a partir quando a gente terminar o shape, o shackle, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero que as aulas sejam mais sobre problemas. Eu vou continuar falando de algumas tecnologias da web semântica, mas eu não vou cobrar. Não vai ter exercício, não vai ter nada. E eu queria reservar essas aulas mais para vocês trazerem dúvida dos trabalhos. E me disser, o trabalho está indo assim, está indo assado, e por aí vai. E aí, o que sobrar de tempo, eu vou falar sobre, por exemplo, RDF em HTML, RML, que é você ter um banco de dados e ele ser exportado como o Sparkle. Mas eu não vou cobrar isso, é uma coisa mais ilustrativa. Beleza, então? Beleza, professor. Então a gente fica nos vemos semana que vem, né? E parece que vai ter mais feriado, né? Até o fim do semestre vai ter mais feriado, né? Agora acabou. Olha, graças a Deus o feriado é por conta do semestre que acabou, né? Minhas noites vão ficar mais felizes. Mas o quê? Nossa, felizes. Minhas noites vão ficar mais felizes porque acabou as aulas dos alunos lá, então fica mais tranquilo, né? Então, beleza. E o que vai acontecer agora é o seguinte, gente. O prazo é dia 14 de janeiro. Mas quando termina o semestre, né? Então é o prazo máximo para vocês entregarem aí o trabalho. Vocês vão ter o mês de dezembro inteiro e metade de janeiro para terminar o que vocês já começaram, né? E as aulas basicamente vão ser para isso, né? Eu vou estar aqui no horário e em janeiro eu não sei como é que vai funcionar direito, mas em dezembro eu garanto que eu vou estar aqui nos horários e a gente vai falar, a prioridade são os trabalhos. Tá. A entrega do trabalho final é dia 19 de dezembro, é isso, professor? Não. Deixa eu ver aqui. Eu só colocou aqui a data que está lá, né? Não mudou. Então eu vou mudar. Uhum. Então tá bom. Então as outras datas. Mas eu gostaria que vocês não terminassem. Eu esperaria que todos terminassem antes do Natal. Eu também. Mas o prazo oficial é até o dia 14. Mas eu gostaria muito que vocês terminassem antes do Natal. Uhum.